Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. No Evangelho de Cristo, conforme o registro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Versos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Lido o texto, por favor, não feche a sua Bíblia. Eu preciso que você acompanhe comigo esta exposição. Eu estou usando a versão revista e atualizada e diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Eu quero tratar com vocês hoje sobre o tema: não desanime, Jesus está no controle. E à guisa de introdução, eu quero fazer 4 declarações. A primeira delas é que as tempestades da vida existem e elas são inevitáveis. Ninguém passa pela vida imune, incólume às tempestades da vida. Nós não estamos blindados, não vivemos numa estufa. As tempestades chegam democraticamente para todos, homens e mulheres, velhos e jovens, crianças e adolescentes, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, crentes e descrentes. A segunda declaração é que as tempestades da vida são imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem aviso prévio, e nos colhem tantas vezes de surpresa, pondo a nossa vida, não raro, de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio amargo, é um luto doloroso, é uma rasteira do sócio da empresa, é um filho que se envolve com drogas, é uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Talvez a geografia onde ocorreu esse fato nos ajude a entender esse ponto. Todos vocês sabem que o chamado Mar da Galileia não é um mar, é um lago de águas doces. Aliás, o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio, 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. O Mar da Galileia está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ele é encurralado por montanhas. Do lado oriental, as montanhas de Golã; do lado ocidental, as montanhas da Galileia. No extremo norte de Israel, não muito distante dali, está o monte mais alto do país, o Monte Hermon, cujo cimo sempre fica coberto de gelo.
Ali ocorre um fenômeno ocasionalmente. Às vezes os ventos gelados descem do Monte Hermon e, encurralados pelos montes, batem na superfície desse lago. Às vezes sol a pino e começa uma tempestade de vento inesperadamente. Muito provavelmente foi isso que ocorreu. Porque está escrito: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Certamente não havia nenhum sinal de tempestade. O percurso é muito curto, não demora 1 hora para atravessar, porque estão falando da região norte do lago. E de repente, enquanto navegam, a tempestade chega. É assim na vida. É um dia comum como qualquer outro. Quando um fato acontece que pode mudar a sua história, porque as tempestades são imprevisíveis. Mas a terceira declaração é que as tempestades são também inadministráveis, tantas vezes. Aquilo que parece tão comum e doméstico fica estranho, e você não entende mais, e você não administra mais. De repente, aquilo que você sabia lidar com tanta habilidade, você não consegue lidar mais. Eu fico imaginando que pelo menos 4 daqueles discípulos eram pescadores. A maioria deles tinha nascido ao redor desse lago. Conheciam cada metro deste lago. Certamente eles já tinham enfrentado outras tempestades navegando por esse mar e resolvido o problema, mas agora não conseguem. O mar está revolto, o vento é furioso, o barco está rodopiando no meio do mar, a morte está mostrando para eles a sua carranca, e eles usam todo o seu conhecimento, e eles empregam toda a sua experiência, eles envolvem todo o esforço para que aquele barco possa romper diante da tempestade, mas eles não conseguem. É assim também na vida. Quantas vezes você e eu já escutamos alguém dizer assim: eu não conheço mais a pessoa com quem me casei, ficou estranha, eu não consigo mais entendê-la, tornou-se uma pessoa amarga, ou violenta, ou fria, ou cáustica, ou tóxica. E aquele relacionamento fica tão complexo que você não consegue mais entendê-lo e nem resolvê-lo. Mas a quarta declaração traz um pouco mais de esperança para nós. É que as tempestades são também pedagógicas. Isso significa que você e eu cremos, como já cantamos aqui hoje, que Deus é soberano. E quando você diz que Deus é soberano, você está dizendo que você não crê em acaso, você não crê em sorte, você não crê em determinismo cego, você não crê em misticismo, você não crê em olho gordo, você não crê em macumba para crente, você crê que a mão de Deus dirige o seu destino. Você crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê que se você está enfrentando uma tempestade, não é porque Deus perdeu o controle. Se Deus está permitindo uma tempestade na sua vida, não é para destruir você, é para tonificar as musculaturas da sua alma. Não é para reprovar você, é para provar você e aprovar você. Então, se as tempestades vêm, não é para colocar você longe de Deus, mas é para colocar você mais perto de Deus. Bom, dito isso então, a título de introdução, vamos à análise do texto. O contexto desta passagem revela que Jesus passara todo aquele dia ensinando as parábolas do reino.
Se você já teve a experiência de dar aulas, de pregar ou de ensinar durante um dia todo, ao final desse dia você está exausto, cansado. E foi exatamente isso que ocorreu, porque já era o dia findo, já era tarde, quando Jesus entrou naquele barco e disse para os seus discípulos: passemos para outra margem. E Jesus pegou o travesseiro, foi lá para trás do barco, deitou e dormiu. Ele era perfeitamente homem. E enquanto Jesus descansa, e os discípulos remam, e o barco avança, singrando as águas, chega a tempestade. E eu imagino os discípulos com todo esforço e com toda a perícia, tentando administrar a situação. Eu até escuto Pedro dizendo para os seus colegas: vamos deixar o mestre descansar. Nós temos conhecimento, nós temos perícia, nós temos experiência, nós sabemos resolver o problema, mas não conseguem. O barco estava se enchendo d'água, rodopiando no meio do mar. As ondas açoitavam com rigor desmesurado o barco frágil. A morte está mostrando para eles a sua carranca. Baldados todos os esforços, eles então recorrem a Jesus com uma pergunta em tom de censura no verso 38. Mestre, não te importa que pereçamos? E diz a Bíblia que Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar, diz: acalma, emudece, e fez-se grande bonança. Então no verso 40, Jesus é quem pergunta para os discípulos assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles se entreolham, tomados de grande espanto e reverência, diante de um milagre tão extraordinário, e perguntam uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês notaram comigo, esta passagem é regida por 3 perguntas. A primeira pergunta é a pergunta dos discípulos a Jesus, no verso 38. Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta é de Jesus para os discípulos, no verso 40. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta no verso 41, entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ora, se o texto é regido por essas 3 perguntas, é sobre elas que vamos conversar daqui para frente. Então vejamos a primeira pergunta, versículo 38. Mestre, não te importa que pereçamos? Esta pergunta não foi apenas dos discípulos a Jesus. Esta é a sua pergunta. Essa é a minha pergunta. Esta é a nossa pergunta nas noites mais escuras da nossa alma. Esta é a pergunta de um coração desesperado. Essa é a pergunta diante de um pai olhando o seu filho enfermo. Essa é a pergunta na hora do desespero mais agudo que assola a sua alma. Essa é a pergunta que você faz quando todos os seus recursos se esgotaram e o problema está piorando ainda mais. Essa é a pergunta que você e eu fazemos nas horas mais difíceis da vida, quando a dor assola o nosso peito, quando as lágrimas rolam pelo nosso rosto, quando a angústia nos abraça com desespero. Mestre, não te importas, não vais fazer nada, não vais nos ajudar, não estás vendo o problema que estamos passando, não estás percebendo a crise que nos assola, não estás vendo que a morte nos entrincheira? Mestre, a grande pergunta é: por que estão fazendo esta pergunta em tom de censura? O que não está bem resolvido na cabeça deles?
E eu queria que você olhasse isso comigo, porque a primeira coisa que eles não entenderam, e por isso a pergunta em tom de censura, é que eles não estão conseguindo conciliar claramente a ordem do verso 35, passemos para outra margem, com a tempestade. Porque no nosso imaginário evangélico, se eu estou fazendo o que Jesus me mandou fazer, vai dar tudo certo. Não vai ter vento contrário, não vai ter tempestade, vai ser viagem em céu de brigadeiro. Quem foi criado num berço cristão, desde a infância, se lembra de um cântico infantil: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem. Vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem. O problema é que Jesus está no barco e não está nada bem. Esse é o problema. Entender a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas é fácil. Ele estava numa rota de desobediência. E Deus mandou a tempestade atrás dele para trazê-lo de volta. Então deixa eu dizer uma coisa a você nessa noite. Se você é um crente desviado, Deus vai mandar a tempestade atrás de você. Não para destruir você, para trazer você de volta. Agora, como entender que você está fazendo a vontade de Deus? Você é um crente piedoso, cheio do Espírito Santo, dizimista fiel, ofertante generoso, comprometido com Deus, envolvido com a obra de Deus, obedecendo a um mandato de Deus, está enfrentando uma baita de uma tempestade na vida. Essa era a crise deles. Essa é a crise nossa. Mas o que não estava também bem resolvido no coração deles? Era conciliar a urgente necessidade deles com a aparente demora de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Quem está dormindo não está agindo. Quem tem uma crise assolando a alma tem pressa. 1 minuto é uma eternidade. E talvez, irmãos, a demora de Deus nos incomoda mais do que a própria tempestade. Tem hora que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. Eu fico imaginando que a grande crise da Marta e da Maria não foi tanta doença de Lázaro, foi a demora de Jesus. Vamos entender um pouco isso aqui. Eu gosto da teologia da Marta quando ela manda o seguinte recado para Jesus: está enfermo aquele a quem amas. Ela não disse assim: Jesus, cancela a tua agenda, interrompa as tuas férias aí, muda o teu programa aí, corre para cá, porque nós precisamos de ajuda. Larga tudo, porque o teu amigo aqui está doente, vem para cá. Não, ela só disse: está enfermo aquele a quem amas, porque quem ama tem pressa para socorrer a pessoa amada. Agora notem comigo, de onde Marta morava, Betânia, para onde Jesus estava, era um dia de viagem. Um dia de viagem. Então preste atenção, o rapaz sai daqui da casa da Marta, vai lá onde Jesus estava, um dia de viagem, e dá o seguinte recado para Jesus: Marta mandou dizer: está enfermo aquele a quem amas. E Jesus disse para os seus discípulos: o Lázaro morreu. Morreu quando? No mesmo dia que o emissário saiu da casa da Marta. Aí o emissário retorna no outro dia, mais um dia de viagem. Quando ele chega lá, o Lázaro está morto e sepultado. Mas o recado que ele traz para Marta é este: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Olha o nó na cabeça da Marta.
Diz a Bíblia que Jesus recebe o recado, um dia gastado na viagem, ele fica mais 2 dias onde estava, 3 dias. No 4º dia, Jesus Cristo vai. Quando ele chega lá, o Lázaro está morto e sepultado há 4 dias. Tem muitas perguntas e poucas respostas. Por que Jesus não curou Lázaro à distância? Ele tinha poder para fazer isso. Por que Jesus não foi com o emissário, pelo menos para demonstrar interesse, amizade e solidariedade? Ele podia fazer isso. Por que Jesus espera o 4º dia para ir? Deixando tantas dúvidas no coração da Marta. Que quando Jesus chega em Betânia, antes de falar shalom para Jesus, a Marta despejou sua mágoa. Se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Agora é tarde demais, agora não adianta mais. Agora o senhor nem precisava ter vindo. Por que ele esperou 4 dias? Porque havia uma crença entre os rabinos de que um morto poderia ser ressuscitado por instrumentalidade humana, como aconteceu no ministério de Elias e Eliseu, até o 3º dia. A partir do 4º dia de uma pessoa morta e sepultada, na mente desses rabinos, nenhum homem poderia ser mais um instrumento desse milagre. O próprio Deus em pessoa, e só Ele poderia fazê-lo. Jesus espera até o 4º dia, para que a nação de Israel entendesse que Ele não era apenas um grande homem entre os homens, Ele é o próprio Deus entre os homens. Quero dizer a você nesta noite, que Jesus nunca chegou atrasado. O tempo dele não é o nosso. Quando ele parece atrasado, é porque está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. Então não se desespere. Jesus está no controle. Você não tem que ter medo. Você tem que ter fé. Bom, quando eles despertam Jesus, Jesus se levanta e repreende ao vento e repreende ao mar, porque o vento tem ouvidos e o mar escuta a voz do Criador. A voz de Jesus é poderosa. Ele dá uma ordem e o sol para. Ele dá uma ordem e as estrelas aparecem. Ele dá uma ordem e o vento cessa. Ele dá uma ordem e o vento e o mar se acalma. Ele dá uma ordem e a doença tem que bater em retirada. Ele dá uma ordem e os demônios têm que sair. Ele dá uma ordem e os anjos saem para obedecê-lo. A voz de Jesus é poderosa. E a voz de Jesus ecoa nesta noite, neste lugar. Pois bem, agora é Jesus quem se dirige a eles no verso 40, com a segunda pergunta do texto. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em outras palavras, por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Agora, por favor, transporte-se para aquele local, para aquela circunstância, para aquele tempo, e pergunte a você mesmo: eu estaria com medo? Eu só fiz um cruzeiro grande na vida, já fiz vários cruzeiros pequenos, mas navio grande só fiz um. Saiu de Santos, veio aqui para as praias do Rio. Eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro cruzeiro na vida. Foi desesperador. Ondas de 5 metros. Era um congresso a bordo. Ninguém ficou sem ficar nauseado naquele navio. Saímos para jantar, cambaleando pelos corredores, não conseguimos chegar no restaurante, voltávamos vomitando pelo corredor afora. Quando saímos para retornar para Santos, sabendo que tinha 8 horas de viagem, não suportando mais o enjoo, eu fiz uma oração, diz: meu Deus, ou eu durmo ou eu morro, eu não aguento isso. Agora imagina um barquinho pequeno, de noite, sendo moído pela tempestade, varrido de um lado para o outro, pelo sabor das circunstâncias, das ondas revoltas, o barco se enchendo d'água,
A morte mostrando a carranca para eles, indo a pique. E Jesus pergunta assim: vocês estão com medo por causa de quê? A grande pergunta é por que aqueles discípulos deviam ter fé e não medo. Eu vou lhe dar 4 razões pelas quais eles deviam ter fé e não medo. Em primeiro lugar, versículo 35, por causa da promessa de Jesus: passemos para outra margem. Eu pergunto a vocês, se Jesus disse assim, passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. A outra margem. Então eu vou fazer uma declaração aqui, se você esquecer todo o sermão, mas se lembrar só dessa frase, já me dou por satisfeito nessa noite. E a frase é esta: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Repete comigo: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Jesus é o avalista da sua própria palavra. Em todas as promessas de Deus nós temos o sim e nós temos o amém. Nenhuma das promessas dele cai por terra. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Creia e você verá a glória de Deus. Não duvide, creia. Agora, como é que você vai saber quais são as promessas de Deus? Você tem que ler Bíblia. Eu acho que nós vivemos no melhor dos tempos, e alguém já disse também no pior dos tempos. Porque se tem uma geração privilegiada, é a nossa, viu? É a nossa. Irmãos amados, nós temos Bíblias de estudo hoje para criança, para adolescente, para jovem, para casados, para descasados, para crentes, para pastores, para líderes. E o camarada pode fazer uma prateleira da biblioteca dele só com Bíblia de estudo. E nós vivemos uma geração de analfabetos da Bíblia. Você chega na igreja e diz assim: meus irmãos, vamos abrir em Abacuque. O cara começa a procurar o Abacuque lá em Gênesis. Aliás, ele está duvidando se tem esse livro na Bíblia. Aí você chega e diz: meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Eclesiástico. E o cara começa a procurar na Bíblia dele Eclesiástico, que não tem Eclesiástico. Se você não estudar a Bíblia, você não vai conhecer as promessas de Deus. Se você não conhecer as promessas de Deus, você não vai poder reivindicá-las, não vai poder experimentá-las, não vai poder beber dessa fonte. Nós estamos começando 2025. Quem sabe hoje você possa, diante do seu Deus, assumir um compromisso: eu vou ler toda a minha Bíblia em 2025. Anote as promessas de Deus. Ore as promessas de Deus, porque Deus tem compromisso com a sua própria palavra. Segundo lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Jesus estava presente no barco. Jesus estava dentro do barco. E quem é Jesus? Jesus é o Criador do céu, Jesus é o Criador da terra, Jesus é o Criador do mar, Jesus é o Criador do vento, Jesus é o Criador do universo. A criatura não é maior que o Criador. A criatura está debaixo da autoridade do Criador. A criatura não pode desafiar o Criador. Sem qualquer pretensão de fazer tragédia ou conexões erradas. Dia 5 de janeiro agora houve uma festa dos prêmios lá em Califórnia. Vocês todos acompanharam isso? A moça que apresentava, fazendo referência aos discursos, em tom de brincadeira, ou talvez até de zombaria, disse: nenhuma menção do Criador do universo. E todos deram gargalhada, e ela disse: nenhuma surpresa para uma cidade sem Deus. 2 dias depois, 7 de janeiro, Los Angeles viveu um dos cenários mais apocalípticos e terríveis da história.
Deus está presente. E Ele é poderoso. E eu vou dizer para você que não se brinca com Deus. Não se zomba de Deus. Porque está no trono. E Deus não pode ser acuado. Deus não pode ser desafiado. Porque Ele é Deus. Ele expressa tanto a sua graça quanto expressa o seu juízo. O único remédio para curar o medo do coração não é o fato de você ser jovem, ter seus músculos tonificados, de ocupar uma posição de liderança na empresa, ser rico, ter influência política, ter prestígio social. Essas são escoras fracas demais. O único antídoto para você vencer o medo na vida é a consciência de que Jesus está presente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E Jesus prometeu a você e a mim: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus está com você, e se Ele está com você, Ele é o Todo-Poderoso Deus. E se Ele é o Todo-Poderoso Deus, e se Ele está com você, você não precisa ter medo, você precisa ter fé. A terceira razão por que eles deviam ter fé e não medo é por causa da paz de Jesus. Jesus estava dormindo no barco. E a pergunta é: Jesus sabia que a tempestade viria? E a resposta óbvia é: claro que Jesus sabia. E se sabia, por que dormiu? Dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Então eu vou lhe dar uma definição de paz. Paz não é ausência de tempestade. Paz é saber que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu controle, não do meu controle, não do nosso controle, mas do controle do Senhor Jesus. Ele nunca perdeu as rédeas, Ele nunca perdeu o controle, Ele nunca foi derrotado, Ele nunca sofreu uma derrota. Ele é o vencedor invicto em todas as batalhas. Ele tem o controle do universo, Ele tem o controle do universo, Ele tem o controle da igreja, Ele tem o controle da sua família, Ele tem o controle da sua vida. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Mas em quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Mas em quarto lugar, por causa do poder de Jesus. Marcos providencialmente reúne ao redor desse texto outros episódios que retratam o poder de Jesus. Se não, vejamos. Aqui Jesus tem poder sobre a natureza. Algumas pessoas hoje tentam colocar a terra como se a terra fosse livre ou independente do Criador. A fúria da natureza. A natureza está gritando. Como se a natureza, a terra, o céu, o sol, os astros, as galáxias agissem por si mesmas. Nós não somos deístas. Nós não cremos que Deus criou e deixou para lá. Nós somos teístas. Nós cremos que Deus criou e controla, e dirige, e protege. Nós cremos que Deus é transcendente, nem os céus dos céus pode contê-lo, mas nós cremos que Deus é imanente, porque os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Deus está olhando para você, Deus ama você, Deus conhece você, Deus sabe a dor que você está sentindo, Deus sabe o que você está precisando nesta noite. Ele é o Deus que ouve e responde orações. Agora, notem comigo, que depois dessa tempestade, Jesus vai desembarcar do outro lado. E quando você olha o mapa, você sabe que o outro lado, onde ele desembarca, é a região gentílica. Ficava ali a chamada Decápolis, 10 cidades gentílicas. Aqui é Gadara. Nós chamamos esse lugar hoje de Montanhas de Golã, lado oriental do lago. É um despenhadeiro. E lá tem um cemitério. E tudo que você não espera ver de noite num cemitério é gente viva. E lá tem um homem vivo.
nu, violento, gritando de noite e de dia, furioso, tomado por uma legião de demônios. Legião é uma corporação romana de 6.000 soldados. Era a máquina mais temida do Império Romano. Era a máquina de guerra mais mortal do Império Romano. Onde passava uma legião, tudo devastava, tudo destruía. Tem dentro de um único homem 6.000 demônios. Esse homem é foragido da lei, as algemas não prendem mais esse homem. Esse homem é enjeitado da família, ele não vive mais em casa. Esse homem é rejeitado na sociedade, ele vive entre os mortos porque não há mais espaço entre os vivos. Ele é um pária da sociedade. Mas Jesus faz uma viagem depois de uma tempestade, de noite, para dentro de um cemitério, porque não tem lata de lixo no reino de Deus. Para Jesus não tem vida irrecuperável. Para Jesus não tem alguém que não possa ser liberto, salvo e transformado. E Jesus viaja para esse local para curá-lo, para libertá-lo, para salvá-lo e para enviá-lo como missionário para a sua terra, porque Jesus tem poder sobre a natureza e Jesus tem poder sobre os demônios. Ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda no inferno. O universo inteiro está debaixo da sua autoridade. Mas quando Jesus retorna para sua cidade, que ele adotou como sua cidade, Cafarnaum, há lá uma multidão esperando por Jesus. E no meio dessa multidão tem uma mulher incógnita, anônima, que enfrenta um problema há 12 anos, uma hemorragia crônica. Essa mulher está esvaindo em sangue, seus recursos acabaram, a medicina não lhe ajudou. E ela pensa assim: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. O problema é que essa mulher cerimonialmente está impura, porque a hemorragia deixava impura. Em quem ela tocasse, ficava impuro. Por isso ela precisa ser anônima. Ela não pode frequentar a sinagoga, ela não pode frequentar as festas de Jerusalém. Acontece que, em vez do impuro tocar o puro e tornar o puro impuro, o impuro toca o puro e o puro purifica o impuro. E essa mulher é curada, e a hemorragia é estancada na hora. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios e Jesus tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Senhor Jesus. Ele está aqui nesta noite e Ele é poderoso para curar. Ele é o Jeová Rafá. E se Ele olhar para você, e se Ele se agradar de você, e se Ele quiser, Ele pode tudo quanto Ele quer. Mas no meio dessa multidão tem um homem muito aflito. É um homem muito conhecido em Cafarnaum. Aliás, talvez o homem mais conhecido de Cafarnaum é Jairo, o chefe da sinagoga. A sinagoga era uma espécie de tribunal dos judeus durante a semana, e ao sábado era um local de estudo e oração. O problema é que a sinagoga de Cafarnaum já não olha Jesus com bons olhos mais. O problema é que as autoridades judaicas já não aceitam mais Jesus em Cafarnaum. Se você ler Marcos capítulo 3, um texto anterior a esse, era sábado, e Jesus estava nessa sinagoga de Cafarnaum, onde Jairo era o chefe. E tinha um homem naquela sinagoga com o braço direito mirrado, seco. E Jesus olha para aquele homem e disse: fica de pé. Jesus disse para aquele homem: vem aqui para o meio. Jesus disse para aquele homem: estenda a tua mão. E a mão ficou curada. E ali os escribas e fariseus saíram daquela sinagoga no sábado, se uniram com seus inimigos, os herodianos, com o propósito de matarem Jesus. Jairo sabe que ir a Jesus, sendo o chefe da sinagoga de Cafarnaum, é enfrentar uma resistência total com os líderes da religião judaica. É uma perseguição que está diante dele.
provinda das mais altas autoridades de Israel. Mas ele tem uma causa urgente. Ele tem uma filha única, tem 12 anos e a menina está morrendo. Ele vai a Jesus. Ele se prostra diante de Jesus. Ele adora Jesus. E ele pede a Jesus: Senhor, vão comigo na minha casa, para o Senhor impor as mãos sobre a minha filhinha, para ela ser curada. E Jesus disse: vamos, Jairo. E Jesus começa a caminhar com Jairo para a casa dele, quando surge o fato da mulher hemorrágica. E quando aquela mulher toca nas orlas das vestes de Jesus, Jesus para. E ainda faz um comentário com os seus discípulos: alguém me tocou. E a lógica cartesiana dos discípulos não pode ficar silenciosa agora. Ô Jesus, desculpa, mas a tua pergunta não faz sentido. Está todo mundo te encostando, está todo mundo te empurrando, tem uma multidão aqui, o senhor veio me fazer essa pergunta, alguém me tocou, mas é claro que alguém te tocou, não é alguém, não é, é muita gente que está te tocando. Tem muita gente que encosta em Jesus, mas poucas pessoas tocam em Jesus pela fé. E Jesus falou: não, eu senti que de mim saiu o poder. E a mulher então se identifica, e Jesus gasta um tempo com ela. E eu fico imaginando o desespero de Jairo, aguardando Jesus a terminar de atender a mulher, para ir continuar a viagem com ele. Ô senhor, rapidinho, vai logo, Jesus. O senhor já resolveu o problema dessa mulher, vão comigo Jesus, vão comigo Jesus. Chega uma pessoa e diz: não incomoda mais o mestre não, sua filha acabou de morrer. O mundo desaba na cabeça do Jairo. A luz da esperança se apaga no coração dele. E Jesus olha para ele e diz: não temas, Jairo, crê somente. E quando Jesus chega lá, está lá o coral da morte. E entra o solo da ressurreição. E Jesus entra no quarto da menina e se dirige a ela na voz materna dela, o aramaico, com a palavra que uma mãe usa para uma menina adolescente que tem dificuldade de levantar cedo para ir para a escola. Menina, está na hora de levantar. Talita cumi. E a morte solta as garras da menina. E ela ressuscita. Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as enfermidades, Jesus tem poder sobre a morte. Foi Ele que entrou nas entranhas da morte, foi Ele que arrancou o aguilhão da morte, foi Ele quem matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Ele é a ressurreição e a vida, e aquele que nele crê nunca morrerá eternamente. Louvado seja o seu nome. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Mas agora, eu imagino a cena do barco balançando como um berço de bebê, mansamente, os discípulos molhados, com os olhos estupefatos, diante de um milagre tão extraordinário. Quando eles perguntam uns para os outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Que pergunta emblemática. E nós poderíamos responder esta pergunta nesta noite, dizendo que este é aquele que com o Pai e o Espírito Santo, nos refolhos da eternidade, antes da criação do mundo, traçou um plano eterno, perfeito, que não pode ser frustrado, incluindo você, a mim, a nós. Quem é este? Este é o próprio Criador do universo, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele fez todas as coisas visíveis e invisíveis. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas.
Quem é este? Este é aquele que é simbolizado por aquela coluna de nuvem que guiava o povo de dia, por aquela coluna de fogo que guiava o povo de noite. Ele é representado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Quem é este? Este é aquele que é simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado no batente das portas, libertou os primogênitos de Israel da morte do Egito. Quem é este? Este é aquele que é representado pelo tabernáculo. Este é aquele que é representado pela arca da aliança. Este é aquele que é representado por aquele que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que é representado pelo templo. Este é aquele que é representado pelas festas. Este é aquele que é representado pelos sacrifícios. Este é aquele que é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade. Quem é este? Este é o sol da justiça, este é a brilhante estrela da manhã, este é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, este é o Pai da eternidade, este é o príncipe da paz. Quem é este? Este é o Verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno. Quem é este? Este é a pedra fundamental da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, a morte foi vencida por ele, ele ressuscitou os mortos. Quem é este? Este é o grande eu sou, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é a semente da mulher, este é a raiz de Davi, este é o grande leão da tribo de Judá, este é o alfa, este é o ômega, este é o princípio, este é o fim, este é o rei dos reis, este é o Senhor dos senhores. Quem é este? Este é aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte, e morte de cruz. Mas o Pai o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é este? Este é aquele que sangrou e chorou no Getsemane por amor de nós. Este é aquele que foi cuspido e esbordoado no sinédrio judaico por amor de nós. Este é aquele que foi vilipendiado e torturado no pretório romano por amor de nós. Este é aquele que foi pregado na cruz por amor de nós. Este é aquele que morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu. Este é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Este é aquele que está sentado no trono. Este é o nosso grande advogado, o juiz dos vivos e dos mortos. Este é o sumo sacerdote. Este é o noivo da igreja. Este é o amado da nossa alma. Este é a nossa alegria. Este é a nossa paz. Este é a nossa justiça. Este é a nossa herança. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente, para buscar a sua noiva. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, este é a razão da nossa vida, este é aquele que está dizendo para você nesta noite: você não precisa ter medo, você precisa ter fé. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder, agora e pelos séculos eternos. Aleluia, aleluia, amém.
Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Waking to the shadows bold, I hold the secrets never told. In the night where legends breathe, my heart beats louder than you believe. Stars above, they know my name. In the dark, no two hearts are the same. Walking on a silver line, echoes of your whisper intertwine. I'm the queen of the night, with the crown of shattered light. In the blackness I reign, where the moon feels my pain. Fires burn without a flame, mirror glance can't see the same. Running wild where dreams collide, inside this storm I'm on your side. No more fears, no more lies, in this world where shadows rise. From the ashes I'll arise, like a phoenix to the sky. I'm the queen of the night, with the crown of shattered light. In the blackness I reign, where the moon feels my pain. I'm the queen of the night, with the crown of shattered light. In the blackness